Olá, queridas irmãs! Olá, queridos irmãos! Família do Prosa Espírita! Eu fico impressionado com a leveza da Cacá Rezende. Olha, essa música, essa canção, nós temos ouvido ela já há um ano, semanalmente. Mas a emoção se renova toda semana, a gente não se cansa de ver e ouvir a Cacá. E vai aqui, gente, olha, uma informação importante. Dia 4/7, a Cacá vai estar cantando aqui presencialmente, muito embora virtual, mas ela vai estar aqui sem gravação. Ela vai estar aqui, ela será a convidada do Prosa Espírita no dia 4/7. Boa noite, Borginho! Boa noite, Wellington, boa noite, Gustavo, boa noite, a Rai TV, o Zé Aparecido e todos que estão nos acompanhando ao vivo e que nos acompanham depois, né? É sempre um prazer muito grande estar presente aqui no Prosa Espírita. Muito obrigado, Wellington. Ah, meu irmão, a gratidão que é toda nossa. Gustavo, irmão querido, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu amigo Wellington. Boa noite, Borginho. Tinha tempo que não via. Wellington eu vejo toda semana, mas é muito bom. Boa noite a todos que estão aí conosco, pelos canais de transmissão. Sempre uma alegria a gente estar junto. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver e nos inspirar nessa prosa. Que assim seja. Boa noite, querida Joelma, Jaqueline, Eliette, nossa querida Patrícia. Olha, Patrícia, mês 7 está aí, hein? Hemos de nos encontrar em Sacramento, vai ser uma bênção. Isa, boa noite. Lia Valente, minha irmã querida. Jorge Dutra, Carlos Peregrino, Rosemary. Hoje nós conhecemos a Rosemary e a Débora, filha dela, lá em Rio Preto, nesse último final de semana. Que maravilha. O Quincas falou isso aí mesmo. Que bênção de família, viu? Adriana, Jorge Miyashiro, Aninha, boa noite, minha irmã querida. Márcia, boa noite. Alcione Oliveira, Maria Badia Oliveira, Daniela Franco, Fernanda Ottoni. Boa noite, Fernanda. 18 graus para o Rio de Janeiro, realmente é frio. É gelo. Olha, aproveitando, Gustavo, a Ana Tereza vai passar a próxima semana aqui com a gente. Aliás, sem ser essa outra, semana do dia 10 a dia 16. E aí eu mandei uma informação para ela, falei, Ana, venha preparada porque Ibiá faz muito frio. Ainda bem que você me falou, eu sinto muito frio. Brígida, boa noite. Pedro, nosso amigãozão, boa noite, meu irmão. Paulo O Pedro Maurício. é filho da Carolina, da menina lá de Vazante? Ele mesmo. Isso aí. Ele Maravilha. mesmo. E é bonito, teve a felicidade de puxar a mãe. Paulo Maurício, boa noite, meu irmão. Pedro. Não, eu já cumprimentei. Suzana Galdino, boa noite. Ana Paula Silva. Gleice Salles. Olha a Beth aí, ó. Ô, Beth, vou dar o seu recado pro Gustavo, viu, minha irmã querida? Ela disse que. Ela falou assim: ó, para falar com o Gustavo agora tá precisando de rezar um terço. Maria. Aí tá afastando, né? Porque se reza o terço, os obsessores vão embora. Então, Maria Célia, Rita Maria, Carmelita. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ah, nossa querida Filomena está aqui também, Filomena, lá de Lisboa. lá de Lisboa.
O Wellington Cavalcante, esposo da Suzana Galdino. Boa noite, meu irmão. São tantas almas queridas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Como já perceberam, a nossa tela está um pouco mais bonita porque não tem nem o Daniel nem o Quincas. Eles estão noutras tarefas, o Daniel lá em Biá e o Quincas está lá em Canápolis, ao lado do Vitor Hugo Menino. Por conta disso, não puderam comparecer. Mas nós tivemos a felicidade do Bojinho estar disponível e participar com a gente para conversarmos com o Gustavo Silveira. E Muito a mais gente lembra. bonito. Eu tenho certeza absoluta. Aliás, já disse que a audiência vai crescer. O Vitor Hugo me ligou agora, faltavam uns 20 minutos para as 8. Ele estava junto com o Quincas lá em Canápolis já. Obrigado por liberar o Quincas. Não, o pessoal aqui vai agradecer. Agora, como de hábito, a gente tem o costume assim, de fazer uma breve leitura, mas hoje eu peço permissão ao Daniel, porque é ele que elege e faz a leitura. Nós elegemos um livro diferente, porque ele gosta de ler o Evangelho, mas nós trouxemos uma pequena leitura do livro No Invisível, de Leon Denis, justamente para conversar um pouco com o Gustavo e com o Borginho a esse respeito. Nós vamos ler alguns parágrafos da introdução. Diz assim: desde 50 anos, porque esse livro foi escrito 50 anos após o advento do Espiritismo na Terra. Desde 50 anos se tem estabelecido uma íntima e frequente comunicação entre o nosso mundo e o dos espíritos. Soergueram-se os véus da morte e, em lugar de uma face lúgubre, o que nos apareceu foi um risonho e benévolo semblante. É linda a fala de Leon Denis. Falaram as almas. Sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastante dores. Fortaleceu muita coragem vacilante. O destino foi revelado, não já cruel, implacável, como o pretendiam antigas crenças, mas atraente, equitativo, para todos esclarecido pelas fulgurações, equitativo para todos, esclarecido pelas fulgurações da misericórdia divina. O espiritismo propagou-se, invadiu o mundo. Desprezado, repelido ao começo, acabou por atrair a atenção e despertar interesse. Todos quantos se não imobilizavam na esfera do preconceito e da rotina e o abordaram desassombradamente, foram por ele conquistados. Agora penetra por toda parte, instala-se em todas as mesas, tem ingresso em todos os lares. Que traz ele consigo? Será sempre e por toda parte a verdade, a luz e a esperança? Ao lado das consolações que caem na alma, como o orvalho sobre a flor, de par com o jorro de luz que dissipa as angústias do investigador e ilumina a rota, não haverá também uma parte de erros e decepções? O Espiritismo será o que dele fizerem os homens, simila similibus. Ao contato da humanidade, as mais altas verdades, às vezes, se desnaturam e obscurecem. Porém, podem constituir-se uma fonte de abusos. A gota de chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola ou se transforma em lodo. A leitura, o texto, ele é extenso
e a gente recomenda que, na possibilidade, todos possam conhecê-lo mais intimamente, porque ele é fabuloso, como todo texto de Leon Denis, considerado o poeta do Espiritismo. Mas eu gostaria de conversar com esses dois irmãos a esse respeito. Na opinião de vocês, o que nós, os homens, o que nós, os espíritas, temos feito do Espiritismo? Nossa, essa eu vou deixar pro Borges. Olha como é que ele fez, né? Ai, ai. Olha, a gente observa o Espiritismo desde os seus princípios, lá quando Kardec ainda estava encarnado ainda, já surgiu alguns aventureiros querendo, a serviço das trevas, querendo dar o tombo, né, puxar o tapete do Kardec, né, porque já naquela época é relatado na literatura que já procuravam, já estavam sugerindo fazer o espiritismo sem espíritos. Então, hoje a gente verifica uma parafernália de comportamentos diferentes, casas ditas espíritas, mas que, no entanto, fogem muito da doutrina codificada por Kardec. Mas, a todos nós que temos contato com essa doutrina, nós temos absoluta certeza de que, desde que baseados no Evangelho, porque é a verdadeira renovação interior, nós compreenderemos a fundo toda essa proposta do Espiritismo, que é dita como ciência, que é dita como filosofia. Porque é igual uma comida gostosa. A hora que você come, assim, você sente todos os sabores, assim, e você lá com a comida na boca, sentindo todos os sabores, você não precisa entender qual é o tempero tal, qual é o tempero tal. Você tem que saber que tudo está bem na sua vida. E a doutrina dos Espíritos tem essa possibilidade de nos mostrar ferramentas necessárias para que a gente compreenda a vida, compreenda o próximo, que é o principal das ferramentas, compreender o próximo para que a gente compreenda a vida. Então, cabe a nós, a gente vê, como você perguntou, muita gente, muitos movimentos que querem atrapalhar, vamos colocar assim, o perfeito desenrolar do Espiritismo. Mas almas valorosas continuam na labuta, continuam trabalhando, né? Para que chegue até nós, como está chegando até nós, a verdadeira doutrina dos Espíritos. Eu não sei, é um terreno espinhoso, mas a gente vê esse movimento que houve de, entre aspas, a atualização da obra de Kardec, feito pela FEB, que é uma maneira de inibir, chegar no futuro a doutrina espírita com base nesses livros de Chico Xavier, tal como ela foi feita no passado, que nós conhecemos desde os princípios do trabalho do Chico Xavier. Então, cabe a nós, cabe ao Gustavo, cabe ao Edo, cabe a mim, e cabe a todos nós que está assistindo ou sempre participou desta live do Prosa, levar a verdadeira doutrina dos Espíritos, baseada sempre em Kardec, porque Kardec é o princípio de tudo, né? É só a base, é pouca coisa para que a gente possa compreender perfeitamente. Né, Gustavo? Pois é, meu amigo. Quando você respondia, né, e eu concordo aí com a Fernanda, a pergunta é bastante profunda se a gente tiver um intuito de uma discussão verdadeira, né, uma discussão séria, uma busca honesta, né, porque se o nosso interesse não for muito puro, então a gente vai cair num erro, que é um erro infantil, que é ficar apontando o dedo, né? Ah, porque o movimento espírita não está certo, porque as pessoas não fazem, porque os dirigentes assim, 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 e acho que isso não resolve nada, né? Eu acho que a pergunta ela enseja uma reflexão mais profunda, num sentido de que, até algo que venho pensando, né, ultimamente, que lendo ali um trechinho do Obras Póstumas, quando Kardec pergunta assim, né, e se eu não tivesse aceitado o convite? E se eu recusasse? Né, o que aconteceria? Eu noto ali
na pergunta de Kardec um interesse muito sincero de saber o que aconteceria, né, caso ele, codificador, escolhido por Jesus, desertasse. E aí é o Espírito da Verdade quem responde, ele diz assim: outro estaria no seu lugar, porque os propósitos de Deus não podem se assentar na cabeça de um homem. E eu acho que essa resposta, ela, ao meu ver, né, ela me impacta de duas maneiras diferentes. A primeira é, a Fernanda está até perguntando aí, né, se ele não tivesse aceitado, não seria Leon Denis? Então, muito se diz, né, que sim, que seria Leon Denis, claro, né, a gente vê aí, só por esse trechinho que o Wellington leu, como que era um espírito. O que mais me chama a atenção em Leon Denis é a consciência. O Leon Denis é um espírito desperto, assim, ele é altamente consciente de tudo, né, assim, quando a gente estuda a biografia de Leon Denis, tem algumas coisas que são até cômicas, né, do tanto que ele é, assim, de como ele considerava a imortalidade, enfim. Mas aí que tá, eu acredito que, aí é uma opinião pessoal, né, Kardec seria substituível, sim, ele seria substituído, mas a pergunta que eu comecei a me fazer é assim: será que haveria perdas se ele fosse substituído? É claro que o Espiritismo viria para a Terra, mas viria sem prejuízos? E aí eu acredito que não. Da mesma maneira que o fato de ter sido Kardec não possibilitou que outras coisas viessem. Por quê? Porque estava, vamos dizer assim, Jesus confiou a tarefa a Kardec com todas as qualidades de Kardec e com as suas limitações, porque não é um espírito puro, né? Partindo desse ponto de vista. Mas haveria prejuízos, eu acho que grandes prejuízos, e talvez até não seria substituído por uma pessoa só. Talvez nós tivéssemos que juntar aí 2, 3 para fazer o que ele fez, porque lúcido, igual Kardec, com todo respeito aos demais, eu não tenho nenhuma condição de falar nada de ninguém, mas lúcido, igual Kardec, eu não vi ainda. Outro. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque começa a despertar em nós uma reflexão do tipo assim: se eu não fizer, alguém vai fazer. Sim, mas significa que não há perda se eu não fizer? E eu acho que há. Sempre há. Por quê? Porque a tarefa que é dada para você, ela é para você. É claro que se você não fizer, se eu não fizer, outros farão, mas talvez não da mesma maneira. Eu não vou aproveitar da mesma maneira. Vai ter prejuízos para mim e para os outros. Naturalmente, isso não é vaidade, isso não é nada. Isso é, acho que um fato, né? Sempre há perda, porque a tarefa que foi destinada para você, ela é para você. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu acho que a gente olha para o movimento espírita como se o movimento espírita fosse uma entidade independente que vai seguir o seu curso sem que a gente precise fazer nada. Olha, vai, mas não haverá perdas? Será que não haverá, não vai ter perdas nesse processo? E por que eu acho que essa é uma reflexão interessante? Porque Jesus é muito desapegado, isso me assusta um pouco. De verdade, o desapego do Cristo me assusta um pouco. Então, ele fez um investimento imenso no povo hebreu. Entregou para o povo hebreu o que tinha de mais fino de revelação espiritual. O povo hebreu pegou essa revelação e deturpou num nível assustador. E Jesus deixou. Eu acho isso assim fantástico nele, porque ele deixou. Você não tem. Veja, teve os profetas, vários, né? Avisando, olha, nós estamos fazendo besteira, tá fazendo besteira, tá fazendo besteira. E Jesus permitiu que a besteira fosse feita. A tal ponto que você olha para o fariseu, que até estudando com um amigo, não sei se ele vai assistir, mas mandar um abraço para ele aqui, o Tiago Cardoso, ele trouxe uma informação que eu realmente não tinha antes, acho que deve ser de conhecimento geral, mas eu não a tinha, que fariseu, eles começaram, o primeiro exemplo do fariseu foi Moisés. Para você ver o nível de deturpação, porque não estou dizendo que Moisés era o fariseu do tempo de Jesus, eu estou dizendo que sai de um Moisés missionário e chega num fariseu que pergunta para Jesus assim: qual o maior mandamento da lei? Cara, ele está estudando a vida inteira e está fazendo essa pergunta? Uma pessoa altamente inteligente que está embaralhando a letra para confundir lei divina. Aí Jesus devolve, né? O que está escrito na lei? Como lês?
para dizer assim, aí se ele quis embaraçar Jesus, devolveu, porque como é que ele não ia responder, né? Olha o tanto que, nossa, Jesus é fantástico, né? Porque aí, quando Jesus devolve a pergunta, o que está escrito na lei e como lês? Se o doutor da lei fala que não sabe, é um problema. E ele respondendo, fica assim, por que você perguntou então? Se você já sabia. Jesus enfim. Então, olha como é que chegou. Ser parte de um missionário bem-sucedido, apesar de seus equívocos, Moisés, e gera um agrupamento de fariseus e também de doutores da lei, que são pessoas altamente inteligentes que deturparam totalmente a revelação. Jesus permitiu, veio ele em pessoa, trouxe uma nova revelação, refez, reformou o que precisava reformar, deu uma base sólida. O que a gente fez com o cristianismo? E ele deixou. Por isso que eu falo, o desapego de Jesus me assusta. Porque foi ele que veio. Eu nem sei quanto tempo demorou para ele vir, para ele encarnar. Eu acho que, vamos pôr aí, demorou 1000 anos, né? O pessoal às vezes fala isso. Levou 1000 anos, que seja. Para ele passar 30 e pouquinho aqui na Terra. Desses 30 e pouquinho, a gente deixou ele trabalhar só uns 3. Deu um panorama de mundo espiritual, de lei divina inigualável. A gente pegou essa maravilha da revelação divina trazida pelo mestre e nós estragamos tudo. Aí o que eu quero perguntar para todo mundo que é espírita. Vocês acreditam que Jesus não vai deixar a gente deturpar o espiritismo? Por isso que eu acho que a fala do Leon Denis é importante. É claro que Jesus vai deixar. Não me assusta a fala de Leon Denis. O espiritismo será o que dele fizeram os homens. Por quê? Porque, gente, espiritismo é comentário de lei divina. O que a gente vai fazer do espiritismo não muda a lei. O que a gente vai fazer do espiritismo muda a gente. Agora, Jesus não está apegado. Ai, nossa, mas foi 200 anos para planejar o espiritismo, agora eles estão deturpando. Eu falei, Jesus vai deixar. Se a gente não tiver atenção, se a gente não tiver compromisso, se a gente não tiver responsabilidade doutrinária, Jesus deixaria, eu tenho certeza, porque ele não é apegado. Eu sempre lembro do Manuel Prudêncio, né? Uma vez eu perguntei para ele assim, Manuel, e se a gente deturpar o espiritismo? Veio a terceira revelação, e se a gente desandar o espiritismo? Aí ele muito serenamente olhou para mim e falou assim, virá a quarta. Vai vir a quarta revelação. Eu falei, nossa, que genial isso. Ou seja, Jesus não está apegado no movimento espírita nem ao espiritismo. Por isso que os espíritos falam assim, olha, pode queimar os livros tudo. Por quê? Porque os livros estão comentando lei divina. Agora a lei divina não vai mudar. E é por isso que essa fala do Leoni, e aí comecei a resposta, né? Comecei o comentário nosso aqui dizendo, se a gente tiver seriedade, se a gente tiver responsabilidade, ela nos conduz a uma reflexão muito, muito boa, muito, eu diria até urgente, e Emmanuel vai dizer essa mesma frase, inclusive é uma coisa notável, assim, a semelhança de alguns textos de Emmanuel e Leon Denis me chama muita atenção. Emmanuel diz a mesma coisa, o espiritismo será o que dele fizerem os homens. Isso está num livro chamado Deus Conosco. Porque é isso. O cristianismo foi o que a gente fez dele. O judaísmo foi o que a gente fez dele. O espiritismo será também. Agora, a pergunta que eu acho que a gente precisa fazer é, a gente vai para o mesmo buraco? Será? Né? Será que a gente vai precisar da quarta revelação? Vai precisar de uma nova revelação dizendo assim, olha, faça o que os espíritas falam, mas não o que eles fazem. Será? Né? Será que nós vamos precisar? Que acho que é isso que a fala do Leon Denis suscita de reflexão. Qual é o meu grau de responsabilidade doutrinária? Porque enquanto eu estiver pensando que tudo bem se eu não fizer porque o outro vai fazer, uma coisa desanda. E desanda mesmo. Por quê? Jesus não tem apego. Volto a dizer, Jesus não tem apego. Né? Porque o que é mais valioso é o que eu faço do espiritismo. Porque o espiritismo em si, a reencarnação não vai deixar de existir, lei de causa e efeito não vai deixar de existir, mundo espiritual não vai deixar de existir. A pergunta fundamental é
que está acontecendo comigo? Porque a revelação pode vir outra, né? É igual, às vezes, de forma similar que eu cheguei no Manuel para perguntar, né? Uma pessoa perguntou para o Chico assim, Chico, e se na época das bombas atômicas, né, ali da Segunda Guerra, e tem bomba atômica que explode o planeta, Chico, se a gente explodir o planeta, o que vai acontecer? Aí o Chico olhou muito sereno, né? Ô, meu irmão, aí Deus vai nos dar outra casa, né? Porque o problema não é esse, né? O problema não é esse porque quem está sendo testado não é Deus. Para Deus refazer o espiritismo, isso aí ele encarna Kardec de novo, encarna Leon Denis de novo, encarna todo mundo de novo e faz, gira as mesas de novo se precisar, né? Agora, e nós? Né? E nós? O que fica do espiritismo para mim? Não é para o movimento espírita, porque se eu me, se eu me atento ao espiritismo dentro do meu coração e daqui para fora, o movimento espírita melhora com a consequência natural. A principal preocupação é essa. O que eu estou transformando dentro de mim para que eu contribua no movimento espírita de uma maneira não, não de amplo alcance, porque esse não é o objetivo, mas de profundidade. Né? O problema não é de alcance, é de profundidade. Muito bom. Gustavo, Wellington, eu acho assim, a gente pode trazer essa questão toda para uma questão, não é menor não, mas eu acho que é o cerne da questão que tem muito me atazanado, vamos colocar assim, porque se efetivamente nós tivermos consciência da lei do Criador e se estamos vivenciando essa lei, nós teremos consciência e viveremos como seres imortais que somos. Acho que por isso que esse desapego, não do Cristo, mas o próprio desapego dos nossos auxiliares espirituais, nosso anjo de guarda, nosso guardião ou outra coisa qualquer. Se teimamos em tropeçar naquele lugar em que ele nos previne através de várias situações e nós continuamos a tropeçar, ele não vai segurar a gente pelo braço. Ele vai nos dando oportunidade para que a gente compreenda até a gente bater com, né, até a gente bater com a cara na parede. Então, a consciência que teríamos que ter por sermos imortais, os seres mais elevados, eu acho que têm consciência disso, porque sabem que se o mundo acabar em uma explosão atômica, nós não morreremos, né? Então, é uma questão de que efetivamente temos que nos reformar para vivermos como seres imortais que somos. Eu acho que é por aí. Olha, a Fernanda está fazendo um comentário aqui muito interessante. Essa perspectiva diminui a ansiedade, mas aumenta o senso de autorresponsabilidade. E é isso mesmo, minha irmã, é isso mesmo, viu? E a Márcia está dizendo aqui: parabéns, Adriana. Seu filho é um exemplo e nos dá esperança. Dá sim, Márcia, você tem toda a razão do mundo, viu? A Fernanda apresentou-nos uma pergunta, nós já vamos apresentá-la aqui ao nosso convidado, viu, Fernanda? Eu fico, desculpe, eu fico pensando que essa linha de raciocínio que o Gustavo nos trouxe, sabe, Borginho, ela é, ela é profundamente consoladora, porque ela afasta da gente a ansiedade, uma preocupação desnecessária. E eu fiquei aqui, eu gosto muito de trazer esses exemplos para o meu entendimento. Nós somos como que, espiritualmente falando, crianças, no sentido do aprimoramento, do desenvolvimento em todos os aspectos. Eu fico pensando quando eu dou algo valioso aqui nas mãos do Rafinha, que está com 2 anos e 4 meses. É natural que ele vai amassar, que ele pode deixar cair, e ele vai valorizando e tendo mais cuidado com aquilo à medida que ele for crescendo. Então, Jesus, quando nos enviou o Consolador, a doutrina espírita, eu penso que ele nos envia como ferramenta, não como prêmio.
não é um prêmio para um estágio que nós já atingimos. É uma ferramenta para chegarmos a esse estágio. Então, tudo isso que acontece, que aconteceu, que poderá acontecer, eu penso que faz parte do nível de maturidade que nós ainda nos encontramos. Achei formidável a sua perspectiva, sabe, Gustavo? Formidável mesmo. E eu acho que isso, o Quincas tem dito uma frase, a gente comenta algo com ele, fala assim, Wellington, tá tudo certo. Se acontece assim, é porque Deus permite. Porque, como o Gustavo disse, se Deus resolver fazer isso aqui, muda tudo, na hora. E se Deus permite, é porque nós ainda precisamos. O Boa Nova fala que Deus quer a nossa transformação, né? Então, a gente vem de séculos, de milênios, com outra linha de raciocínio, de princípios, né? Então, é natural que a gente passe por esse processo mesmo de maturação, né? Enfim. Gustavo, fantástica a sua resposta. Eu vou refletir nela um bom tempo ainda, viu, meu irmão? Eu acho que tem um, né, dentro disso que você está falando, eu, eu entendo, porque assim, a fala do Leon Denis, ela não está dizendo que o espiritismo vai desandar. Isso Por mesmo. que, por que não? Porque também nós vamos voltando melhores, né? Porque o espiritismo já está no mundo e ele não vai sair do mundo mais. Por isso que Jesus diz, é o Consolador que ficará eternamente convosco, né? Então, assim, é claro que em algum momento isso volta, como o cristianismo voltou e como ali ele, em pessoa, vem reformando o judaísmo, agora vem o espiritismo para reformar as deturpações, né? Ele só ajusta as deturpações. Então a gente percebe um fio condutor aqui, né, que une as três revelações, e é claro que o espiritismo em si não será afetado e ele vai continuar até chegar um tempo em que todas as pessoas vão se reconhecer no espiritismo, né? Não como um processo de como é que eu posso dizer, de uniformização, mas um processo de despertamento. Não é que as pessoas vão ser formatadas para caber no espiritismo, elas vão Sim. descobrir que o espiritismo está dentro delas, e aí isso vai despertar, né? Então, é claro que isso mais à frente isso vai acontecer. O ponto de atenção aqui, então, né, que eu acho que também não é para nos desesperar, porque eu acho que isso nem cabe, né, ainda mais com a fé espírita, mas é perceber que a gente tem a nossa contribuição e que ela é relevante. Ela é relevante do ponto de vista nosso, porque eu também cresço com a tarefa realizada, né? Eu também tenho ali a parcela minha que vai regenerando, que vai crescendo, né? Então é um grau de compromisso particular para que para que esse investimento do Cristo não seja em vão nesse momento, né? Que que ele possa ser bem aproveitado aí, no sentido mesmo de eu, enquanto espírito em evolução, reconhecer o que Jesus tem feito por mim e por todos, né? Sem dúvida. Olha, a Fernanda, obrigado, Fernanda, pela sua participação, viu, minha irmã? Vocês acreditam que essa deturpação pode ter feito o espiritismo ser tão pequeno na Europa? Vamos lá. Quer falar, meu amigo? Não, o meu vai ser ligeiro. Eu tenho a impressão que o Espiritismo, ele, como ela coloca assim, ela não teve grandes progressos na Europa, mas por uma questão do povo, vamos colocar assim, daqueles seres encarnados lá. Não que nós sejamos melhores, mas o conjunto de história que foi apresentada para eles e que eles vivenciaram, naquele instante, aquela proposta que era de fraternidade e amor,
não tocou o coração deles. Eles estavam lá saindo de vários desafios humanos que acho que não coube para eles, não coube na cabecinha deles. Talvez até a gente mesmo, com certeza, estivéssemos lá. Mas nessa nova proposta em que nós estamos aqui num mundo novo, talvez nós tenhamos outros ares, né? Vamos colocar assim, outras experimentações, e aquilo nos tocou profundamente. Eu tenho impressão, porque a proposta é igual, né? O espiritismo é igual, né? De repente aqui a gente pode ter um viés religioso um pouco mais acentuado, mas a proposta é igual porque foi enviado pelo Mestre Jesus. Então, meu assim, é bem raso o entendimento nisso aí, mas eu tenho a impressão que é por aí, Gustavo. Não deixa de ser. Aí, assim, o que tanto de pesquisas, né, particulares, assim, porque esse é um tema intrigante, né? Você pensa por que algo que é fala tanto a razão, por que não vingou entre os racionais, entre aspas, né? Por que essa dificuldade? E na verdade, assim, a questão do espiritismo na Europa, ela tem várias razões, várias razões. Essa deturpação que a Fernanda fala, que eu acho que, na verdade, aqui seria mais uma deturpação teórica, né? É um desvio de entendimento, eu acho que ela é mais recente, assim, né? Eu acho que no começo ali, esse desvio teórico não era tão forte. Mas houve uma coisa que prejudicou muito o espiritismo, que foi charlatanismo. Isso, quem pesquisar vai ver, houve muito charlatanismo, então médium que falava que era médium e não era, médium que cobrava para dar as respostas, coisas desse tipo foi muito comum na Europa, né? Ali, logo após o desencarne de Kardec, até mais adiante ali. Então esse foi um grande fator, sim, né? Até alguns apontam que esse foi o maior fator para que o espiritismo fosse perdendo força ao longo do tempo. Mas a gente tem outras coisas, né? A gente precisa lembrar que a Europa foi palco de duas grandes guerras, né? Isso aí não pode ficar esquecido. Porque Verdade. assim, uma coisa é você falar de espiritismo, né? Eu sempre comento aí com a Ana, da pirâmide de Maslow, né? Que fala das necessidades humanas. Uma coisa é você falar de espiritismo para um agrupamento, o espiritismo teórico, né? Você estudar e tudo aprofundar, um agrupamento em que as necessidades básicas estão resolvidas. Ela sabe onde ela vai comer, onde ela vai dormir, onde ela vai se acolher ali, né? Agora, uma população, como por exemplo da Alemanha, que tem que plantar batata em casa para comer, essa população ela está na base da pirâmide de Maslow, né? Que é justamente isso, a alimentação, moradia. Então, essa é a primeira necessidade. Você tem que atender isso para depois você requerer aí mais fundamentos, sobretudo numa filosofia tão fina quanto a do espiritismo. Né? E eu falo fina aqui no sentido de vamos dizer assim, o top do top, né? A filosofia espírita é maravilhosa. E então isso é importante, né? A gente levar em consideração as guerras, levar em consideração essa questão do charlatanismo, a própria cultura, né, mais cética ali, rompendo um pouquinho com a igreja. E, por fim, uma coisa que poucos falam, mas a gente nota bastante isso, é a falta de evangelizadores, né? Evangelização. Essa não é catequização, né? É uma evangelização no sentido de você investir na infância, para você transmitir o ensino espírita para a criança. Isso não foi feito. Não foi feito, ou pelo menos não da maneira como é feita no Brasil, né? O Brasil, Verdade. praticamente todo centro espírita tem ali, né? Evangelização da infância. Hoje já se fala até evangelização pré-concepção, né? Na Uhum. concepção, e de bebês, de crianças, enfim. Isso não foi feito, né? Ou pelo menos não de maneira muito ampla. E aí, é claro, né? Se você não planta de novo, é claro que as árvores maduras vão aí se perdendo, né? Bom, os missionários foram desencarnando, né? Os grandes ali, pensadores e tudo, acrescido do fato que é isso, né? A própria cultura europeia ali não favoreceu, que aí acho que entra um pouquinho no que o Borginho estava comentando. Mas então são muitas razões, sabe? Porque assim, eu fico pensando, né? Quantas ações você tem que fazer para parar um movimento espírita? Tem que ser muita coisa, né? É uma combinação de fatores aí, não é só uma, não. Porque eu acho que o espiritismo
tem tudo para atingir o maior número de pessoas, do nível mais elevado do ponto de vista intelectual ao mais baixo, tem tudo, mas então tem vários fatores que estão contra, né? Não permitindo aí. Acho que isso também é um projeto do Cristo aí, esperando a gente amadurecer um pouquinho, né? Para que a gente tenha condição de. Porque eu acho que a humanidade talvez não esteja pronta, né? De via de regra, para o espiritismo, ou pelo menos para as ideias que são trazidas, né? Precisa de um pouquinho mais de maturação. Mas então é isso, né? Assim, tem que perceber que são várias causas ali entravando o espiritismo na Europa. Essa questão de ser um planejamento do Cristo, ela é muito interessante. Eu fico pensando aqui no que significa para Jesus a Europa, a América, o que que significaria isso? Eu fiquei pensando aqui que, de repente, seria a mesma coisa que eu trouxesse um lindo vaso para decorar a sala da minha casa. Se eu coloco ele num canto, no meio da sala ou no outro canto, ele vai estar na sala do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, o importante, muito embora eu não seja um estudioso profundo, mas eu penso que o mais importante é que o espiritismo está na Terra. Isso é o mais importante. E de uma forma ou de outra, ele vai alcançar, não enquanto religião, mas enquanto verdade, enquanto revelação das leis divinas, ele vai alcançar todos os continentes, porque nós estivemos na Europa, vimos para o Brasil. Quem sabe na próxima a gente não volta para a Europa levando essas sementes com a gente. O Brasil já é um exportador de espíritas, né? Eu penso que quase que na sua totalidade, as casas espíritas do mundo são formadas por brasileiros, quase que na totalidade, ou tem brasileiros na sua composição. Então tudo certo, tá tudo certo, aos Tá tudo poucos. certinho mesmo, né, velho? O Kika tem razão, tá tudo certo. E isso é interessante, né? Porque eu fico pensando assim, o espiritismo a, a filosofia, né? A ideia, o pensamento espírita, ele é perfeito. Assim, é claro, né? Que eu não sou um espírito muito avançado, mas assim, no meu olhar não tem nenhum equívoco, nada a ser aprimorado. Mas é preciso perceber que o sol é um só, mas ele vai ser refletido de maneiras diferentes, né? Uhum, Então, quando a gente diz que é um planejamento do Cristo, que o espiritismo ainda não tenha ganhado o nível mundial, vamos dizer assim, é no sentido de perceber que, dependendo do coração que se aproximar do sol, que é o espiritismo, ele não vai conseguir absorver. Porque, né, assim, não foi nenhuma nem duas pessoas que já me falaram coisas do tipo, eu sempre falo isso quando posso, comento, né, isso quando posso. A pessoa me falou assim, depois que eu virei espírita, eu comecei a frequentar o psicólogo, eu comecei a precisar de terapia. Eu falei, por quê? Então você está usando errado, né? O negócio chama Consolador Prometido. Se está te torturando, tá errado, né? Tô tomando um remédio errado. Você tá O médico falou assim: ó, você vai tomar 3 comprimidos desses por dia. Ele deve estar tomando uns 6 ou 7. alguma coisa tá errada. E aí o que é a questão? O que eu observo é que se o espiritismo for superficialmente compreendido apenas, se a pessoa não aprofunda a superfície apenas do conhecimento espírita, pode realmente causar na pessoa uma sensação de culpa. Achar que ela tem que resolver todos os problemas das encarnações pretéritas numa encarnação só.
E aí ela acha que ela não pode mais errar, ela acha que ela não pode mais gostar de tal coisa, porque... E aí ela não percebe que isso é um jogo do orgulho. É o orgulho que está apressado para ficar perfeito. A gente não pode cair nesse conto, né? Porque aí entra uma coisa que o Wellington falou, que eu acho fantástico. O espiritismo não pode exigir perfeição do espírita, porque ele chegou justamente para ajudar a construir essa perfeição. Então, como é que ele está cobrando um resultado que ele veio ajudar a construir? Isso não faz sentido, né? Olha o nosso amigo Tarso aí. Brasil está... Ah, Então, é, isso aí também é interessante, porque até dá para encaixar aqui no que a gente está falando. É, então, o planejamento do Cristo é amadurecimento da terra para que a coisa possa realmente encontrar o coração com um solo fértil. Porque senão vai estar todo mundo com um complexo de culpa indo no psicólogo falando assim, eu não sou perfeito ainda, e eu tinha que ser humilde, eu tinha que ser caridoso, eu tinha que ser... Calma, né? Calma, o espiritismo veio te apontar o caminho, né? Agora, isso aí que o Tarso falou, eu acho fantástico, porque eu imagino assim, ó, o Brasil, laboratório de teste do espiritismo. Vamos ver como é que a coisa vai, né? E aí vai moldando aqui, porque já pensou se a referência de espiritismo for o movimento espírita brasileiro? Né? Então, é preciso fazer né, uma coisa aqui, um trabalho aqui, né? Amadurecer tudo, uma base sólida para começar a exportar, né? Eu penso muito nisso aí que o Tarso está falando, acho que é a longo, até porque pelo próprio investimento espiritual, né, no Brasil, né, a Ana comentou aí mais cedo do Chico, tem tanta, é, tantas almas, né, que vieram aqui para o Brasil trabalhando no movimento espírita, a gente vê um investimento muito grande, então me parece mesmo aqui um certo preparo, um amadurecimento dessa revelação para que então isso possa ganhar cada vez mais o mundo. isso mesmo. E vai ganhar porque essa é a proposta do Cristo, né? Vai ganhar. E aí nós vamos ter, conforme Kardec espera ou sugere, né? Várias denominações, mas com complemento de espírita, por conta de terem abraçado o entendimento espírita e incorporado às suas convicções. Simples, simples, simples. Gustavo, você fez, eu vi um recorte que eu gostei muito, inclusive, não sei onde você fez uma palestra, mas alguém fez um recorte, e eu vi esse recorte, eu acho que semana passada, onde você faz uma citação de Paulo, e você diz assim que só o amor conhece a verdade, ou só o amor pode conhecer a verdade. Você poderia comentar para a gente? Porque eu achei aquilo formidável, meu irmão. Vamos comentar. Não vou saber exatamente o recorte, assim, certinho, né? Mas creio que tenha sido numa palestra em Recife, o tema era mais ou menos sobre isso. E essa é uma síntese, né? Só o amor conhece a verdade, ou só o amor pode conhecer a verdade, porque quando a gente fala da verdade, é preciso ter noção de que nós estamos falando de uma coisa que vem de Deus. E se ela vem de Deus, ela carrega todos os atributos da divindade, né? Então, é o que Kardec fala, né? Eu acho que esse é um pensamento de Kardec lá na Gênesis que é fantástico. Ele diz assim: se você quer saber se alguma coisa vem de Deus ou não, veja se essa coisa fere algum dos atributos divinos. Se ferir, não vem de Deus, né? E se não ferir, aí tem uma chance, né? Então, a verdade, ela promana do Criador, com certeza. Então, ela é justa, ela é boa, ela é imaterial, e uma coisa que eu acho que é fabulosa, ela é imutável. O que diz, então, né, e eterna, né, que é mais um dos atributos ali. Então, a verdade, ela é imutável e eterna. De modo que todo aquele que não ama se apega à transitoriedade. Então, para você odiar, para você manter-se magoado, para você querer vingança, para você desejar o mal, você está se apegando a algo que é transitório.
Por quê? Porque ou você está se apegando a uma situação que já até passou, ou você está se apegando a uma qualidade daquele espírito naquele momento e que essa qualidade vai deixar de existir. Você está se apegando a uma fala que vai ser transformada, a uma opinião que vai ser transformada. Então, quem não ama, para sustentar o não amor, ele se baseia numa coisa transitória. O amor não. Como o amor também vem de Deus e também carrega por isso todos os seus atributos, o amor conhece a verdade. Porque o amor sabe ver o eterno. O amor não se apega ao transitório. Então, todo mundo que ama olha para o eterno, não olha para o transitório. Então, quem ama, a pessoa. Por que né? Até a gente estava fazendo uma palestra, aí eu trouxe essa provocação. Por que Jesus não tirou Judas do colégio apostólico? Não é? Porque era só ele tirar. Judas, gente, foi o único que destoou, né? Ou melhor dizendo, foi o único que teve coragem de destoar. Porque os outros, eles até quiseram, né? Você vê ali Mateus, Pedro, mas eles voltaram, né? Judas avançou. Por que ele não tirou Judas antes? Porque o projeto pedagógico do Cristo olha para o Judas espírito crístico que está conduzindo outros seres, né? Então o investimento do Cristo é em pessoas. Esse é o amor. Por que só o amor conhece a verdade? Porque só o amor consegue investir naquilo que não morre. Então Jesus investe em pessoas, ele não investe em obras. Por isso que ele não tem apego. O cristianismo vai desandar. O cristianismo é uma obra. E os cristãos? Esses ele olha. Esses ele quer conduzir. O cristianismo desandou. Falando, tudo bem, a gente traz o espiritismo. O espiritismo desandou. Não, tudo bem, a gente traz uma quarta revelação. O problema não é esse. O foco do Cristo sempre foi, sempre será as pessoas. Isso é fantástico. Então, por que isso? Porque ele ama. Então, qual é a grande verdade que a gente pode se basear hoje? Somos filhos de Deus em evolução. E todo pensamento que ferir isso, ou que quiser bagunçar essa ideia, ele não é de quem ama e ele não pode ser verdadeiro. Né? Então, é mais ou menos. Eu me lembro da palestra, essa foi uma palestra em Recife, né? E aí eu me lembro que foi parte disso. E aí é muito interessante porque o amor conhecendo essa verdade, ou seja, o amor reconhecendo que lida com seres imortais e, portanto, que vão ser transformados, aperfeiçoados e dignos desse amor, aí o amor vira servir, não vira condenação, não vira expulsão, não vira vingança, vira servir. Porque o amor está sempre na busca de que o ser amado melhore. Né? Se sinta mais feliz, esteja melhor de fato, né? Então, essa é a grande verdade, né? E qualquer pensamento que for na contramão disso, ele é um pensamento que precisa ser reformulado, né? Reconsiderado. Borginho, meu irmão. Tá na hora de apertar a bochechinha dele, né, Pois Borginho? eu ia te perguntar aqui agora. Da outra vez você apertou a bochecha dele? Borginho, eu tenho apertado a bochechinha do Gustavo toda segunda-feira. Não é possível. Como assim? É porque nós fazemos parte do mesmo grupo mediúnico, né? Que maravilha. Ô, Gustavo, nós estivemos num evento junto, mas acho que não foi ao mesmo tempo, não. Foi no congresso lá de Caratinga. Você não esteve lá ou não? Leão Denis? Ou não foi nele? Isso, é isso aí, meu amigo. É isso aí que eu tô vendo o Borginho só pelas lives. É isso aí. Tava lá, tava assistindo, foi o bloco com a Larissa e o Rafael Siqueira, né? E aí eu tava lá. É isso mesmo. Isso mesmo. Ô, Elton, olhei primeiro aqui de rabo de olho aqui. O relógio é 1 hora mesmo, só o programa? Acho que a gente pode ultrapassar sem abusar muito do Gustavo, porque eu sei que a rotina dele, amanhã ele está de viagem para o Mato Grosso, né? Mas, que maravilha. rapaz, eu te confesso que enquanto o Gustavo estava falando, eu também dei uma olhadinha no relógio aqui, me assustei, Borginho. Pois é, rapaz, aqui
Você Voou. falou que eu olhei que já passou de 21 horas. É, Gustavo, mas essa reflexão sua é fantástica. Jesus se preocupa em pessoas. Eu tenho aqui, maravilha, viu? Agora, como é que a gente vai separar aquela fala? A cada um segundo as suas obras. Mas aí depende das pessoas, né? São as atitudes das pessoas, não são as criações materiais, né? São as obras do coração, né? Aí eu acho que tem uma coisa, até foi bastante interessante, meu amigo, você comentar isso. O Emmanuel tem uma mensagem que ele chama Frutos. Ou ela tá no Pão Nosso, ou ela tá no Fonte Viva, mas eu vou postar no Fonte Viva. É capítulo 7. Ou do Pão Nosso ou do Fonte Viva, mas acho que é Fonte Viva. Chama Frutos. E ali o Emmanuel vai justamente nos convidar a pensar o que é o fruto. O que é o fruto do Espírito? Porque alguém pode pensar que o fruto é o centro espírita, que o fruto é o livro escrito, que o fruto é a obra no mundo. E aí o Emmanuel vai comentar que o grande fruto é a ação. É aquilo que está nascendo do meu sentimento. Então a gente poderia pensar assim, né? O sentimento é a semente, o pensamento é a árvore e a ação é o fruto. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa assim, cada um segundo as suas obras, é porque nós estamos falando desses frutos, né? Nós estamos falando dessas ações. Não, então, compreendendo que o que eu vou receber é aquilo que eu estou cultivando. A cada um segundo as suas obras, porque existe a lei, é uma lei justa e misericordiosa ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu tô tentando entender ultimamente. É a misericórdia divina no resgate. É entender a misericórdia divina no resgate. Porque a cada um segundo as suas obras é justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Então a justiça é fácil da gente ver. Por quê? Porque fez, plantou, colheu. Isso é justiça. Agora, entender misericórdia na colheita não é tão trivial assim, porque a gente tende a entender só justiça. Não, é justo. Não, mas é misericordioso também. Mas por quê? Porque você está tendo a chance de organizar onde você bagunçou. Olha o tanto que isso é bom. Você estragou, agora você tá. Não dá para voltar no tempo. Mas Deus te deixa resgatar. Deus te deixa, né? Reajustar. Então isso é misericordioso. Tá? Cada um segundo as suas obras, a gente pode entender aí por esse caminho a obra do Espírito não é a construção do mundo, mas é aquilo que sai dele, né? E aí isso que sai retorna num ciclo mesmo, né? E aí é que a gente vai sendo chamado ou a conservar e aprimorar, ou a regenerar e reconstruir. que beleza. Muito bom. Gustavo, fala um pouco desse evento que você vai estar amanhã, meu irmão, lá em Campo Grande. É Mato Grosso do Sul ou do Norte? Mato Grosso, não é Mato Grosso, Do é Norte, Cuiabá. Cuiabá. É um evento vai ser bem bacana, está começando hoje, né, com o Uhum, Rossand, e vai ser amanhã o dia todo, pelo que a gente viu na programação, e a gente chega lá na manhã à noite, né, a gente faz a participação no sábado. Aí vai estar lá o Vitor Hugo, o irmãozinho vai estar lá, vai estar o Divaldo, acho que o Raul Teixeira vai estar na sexta-feira, amanhã, né? uhum. Enfim, é um evento bem bacana, assim, o pessoal tá organizando com muito carinho, a gente está sempre em contato lá com o Tiago Toledo, com a Luísa, né, da Federação do Mato Grosso, e a gente vê o carinho que eles estão tendo com o evento, o preparo, né, e tudo. Então acho que vai ser um evento bem bacana e já está sendo transmitido, né, como está Uhum. começando hoje, então vai ser transmitido aí nos canais vamos dizer assim, os Portal da rotineiros. Luz, né? Isso, Portal da Luz, o Alimento da Alma vai ser transmitido lá também. Creio que aqui na Rede Amigo Espírita, vai haver Rádio Fraternidade, sempre os canais aí se unindo na transmissão, né? Uhum. E o tema é muito bacana, que eles estão convidando a gente a pensar Jesus no caminho, né? O caminho. Então, o tema é pelos caminhos de Jesus, e, e eu acho que o que eu pude perceber, né, das temáticas, da, da proposta do evento é entender isso, o caminho com o Cristo, né? Porque o Cristo não é só o ponto de chegada, né?
Ele é a estrada também que a gente está percorrendo, né? Ele está conosco na estrada, então é bem interessante. Creio que esteja sendo e vai ser um evento bem bacana. Borginho, a mim me parece. Desculpa, Borginho. Não, eu estou só falando aqui que eu coloquei aqui no Portal da Luz, está tendo uma encenação lá do Cristo aqui, lá no Olha. Congresso de Mato Grosso. Sim? Uhum. A mim me parece que está existindo uma proposta de reflexão em torno das vivências, né, da prática mesmo, de um entendimento maior do que seja a proposta de Jesus para nós, do que seja a proposta do Espiritismo para nós. A mim me parece que nós estamos agora, os grandes eventos, os grandes congressos, estão abrindo espaço para essa reflexão de trazer Jesus, de trazer o Espiritismo para o cotidiano, para a vivência, né? É. Eu acho que o caminho mais correto é isso aí, porque isso facilita. O Espiritismo nos trouxe isso aí. Eu acho que o Espiritismo nos trouxe isso aí. Com pessoas, com conferencistas, por exemplo, o Gustavo fala muito desse tipo aí pra gente. E temos outros enormes, muitos amigos aí que falam essa abordagem e que as coisas ficam mais próximas, né? Porque você não fica naquela reflexão didática ou nem naquela reflexão filosófica, né? É claro que vamos colocar assim, a filosofia espírita, das ideias espíritas, ela é necessária para que nós reflitamos e vamos trazer para o nosso dia a dia. Porque nós temos que entender qual que é a mensagem e plantar ela no nosso coração, porque daí a gente possa ser o que a gente fala que tem que ser. Né? Porque senão não vai adiantar nada. Como é que eu vou falar para ser e não seja, e não sou, né? Por isso que tem quantas historinhas que falam aí que os filhos fala para o pai e para a mãe que quer mudar para lá para o centro, porque lá no centro eles são muito melhores que aqui dentro de casa. É a prática, né? Não é? Lá no centro é uma macieza toda, aqui dentro de casa rude, autoritário ou autoritária, né? E assim, e a gente tem essa obrigação, porque a proposta, gostei da colocação do Gustavo, a preocupação do Cristo são as pessoas, quer dizer, significa que nós é que temos que melhorar. Então não vai adiantar eu fundar 10 casas espíritas, realizar 50 congressos com a participação do Gustavo, todos eles, se aquilo não melhorar. Se não melhorar, não resolver nada. Eu vou sair daqui tal como entrei, tanto na roupa quanto no fisicamente, no coração, né? Então não vai adiantar nada. E é um desafio muito grande disso aí. É um desafio muito grande. Porque a renovação, ela é complexa. Porque nós vamos ter que abrir certas gavetinhas que nós estamos teimando em não abrir. Nós vamos lembrar de certos comportamentos que nós tivemos e que nós teremos que enfrentar. Porque a mudança é como uma renovação de uma casa, de um prédio. Como é que você reforma uma casa, como é que você renova uma casa, se você não muda aquela estrutura? Então, eu tenho que mudar minha estrutura interior, eu tenho que desmanchar certas paredes, abrir certas janelas, fechar certas portas, abrir outras tantas, né? Fazer com que aquelas janelas miudinhas sejam janelas grandes para que a luz adentre o nosso coração. Então, se nós não conseguimos fazer isso e ter consciência de que isso é doloroso, nós não vamos conseguir, não. Nós não vamos conseguir. A luta, isso eu falo que a luta não de vocês, a minha luta ela é ferrenha exatamente por isso. Porque às vezes certas paredes, certas portas e janelas, eu não estou querendo tirá-las. Porque aquilo vai ser doloroso. Vai sim, mas depois da frente a gente vai ver, poxa vida, eu passei por aquilo e hoje eu nem lembro mais. Olha que maravilha que é. Então nós temos que trazer isso para nós. Né? O Espiritismo ele tem que ser uma ferramenta de autotransformação. E isso tem demais, porque lá contém todo o conteúdo necessário para que a gente aprenda apenas a amar, que é a proposta maior do Cristo. Aprendermos a amar incondicionalmente a tudo e a todos. A tudo e a todos é tudo e a todos. Desde os nossos amigos, desde o Gustavo, desde o Wellington, desde o Quinca, até passando pelo vizinho do lado que eu já discuti, passando por aquele cachorro que eu acho que
corre atrás de mim, ou por aquela formiga que me picou, por aquela abelha, por aquela árvore, porque são todos seres que Deus nos coloca na nossa vida para que nós convivamos e aprendamos um com o outro. Porque cada um está dando uma lição na gente. E nós temos que transformar com essas colaborações. Né? O a gente estava falando aí, eu sempre penso numa questão assim, né? É um exemplo bobo assim, mas eu acho que ele transmite a ideia. É como se eu dissesse assim, eu tentasse te convencer a fazer uma viagem para um determinado local. E aí eu te falo tudo desse local, falo que ele é maravilhoso, que as pessoas que vão adoram lá, e que ele é um lugar bonito, né, e tudo, e que sempre recebe muito bem as pessoas, né? Até que você me faz uma pergunta assim, você já foi lá? E aí eu te falo assim, eu não, Deus me livre. Eu, jamais eu iria. Assim, então, por que você está querendo que eu vou, né? Se você, que já ouviu falar, não foi, e aí o Espiritismo é a mesma coisa. Se eu falo de um lugar que eu nunca fui, o Espiritismo é maravilhoso. Nossa, o pessoal lá é bacana, o centro espírita. Quantas vezes você vai? Não, eu não, eu não. Então não faz sentido, né? Não faz sentido eu divulgar uma verdade, uma mensagem da qual eu não me beneficie, porque a gente é tão egoísta que o mais natural é o que é bom para os outros eu aplico em mim primeiro. De tanto egoísta que eu sou. Eu, eu não estou no nível de caridade e falo assim, isso aqui é bom demais para mim, mas toma aqui para você. Ó. Não. O que é bom, eu pego para mim primeiro. Então, se eu faço do Espiritismo uma mensagem de palavras, nisso eu já estou dizendo que o Espiritismo não é tão bom, porque se ele fosse bom mesmo, eu pegava para mim primeiro. Então, o convite da transformação moral para que o Espiritismo não se transforme num jogo de palavras ou de raciocínios é, na verdade, um convite para que a gente conheça o Espiritismo verdadeiramente. Porque se eu conheço o Espiritismo e aplico ele na minha vida, aí eu vou ficar igual o Paulo, né? O Paulo mesmo, o Paulo de Tarso. O Paulo ele entrava num navio, num barco, ele falava com o capitão. Ele falava com o comandante, ele falou assim, ele tá entrando assim, ele fala assim, você já ouviu falar de Jesus? E começava a falar de Jesus. Eu acho isso fantástico, né? Então, a vida da pessoa vai se transformando na divulgação. Ela não precisa de um microfone, de uma live para falar de espiritismo. A vida dela fala do espiritismo. Quem conhece ela sabe, fala, essa pessoa é espírita, porque né, tá entranhado aí na vivência, nas palavras, nas ações, enfim, né? Então, se a gente está fazendo do espiritismo um mero jogo de palavras, a primeira coisa que se denota daí é que a gente não conhece o espiritismo direito. Porque quem conhece o Espiritismo verdadeiramente aplica em si primeiro, né? Reconhecendo aí a sua beleza, a sua, a sua sublimidade mesmo, né? De vir aí do Criador. Agora, irmão, teve só uma pergunta, acho que vai ser rápido, né? Que foi a Beth. A Beth Teles está perguntando se o tema é baseado no livro da Amélia. Minha amiga, assim, não foi dito isso expressamente, sabe? Assim, quando, né, o pessoal lá comentou, tudo que foi trazido não foi dito expressamente, mas creio que sim, até porque o tema, né, pelos caminhos de Jesus será abordado pelo Divaldo no domingo. Né? Então, eu acredito que tem, assim, alguma referência ao livro, mas não saberia dizer com certeza. Sim. Que beleza, Gustavo. Olha, gente, e antes de passar aqui para o nosso encerramento, em junho o Gustavo vai estar pertinho da gente, lá no Conep, ó. Vai ser nos dias 14. Aliás, o cartaz é outro. Eu não estou com o cartaz. Deixa eu ver se é esse. Sim, porque o Simão teve um problema profissional e ainda não pôde confirmar com a gente. Olha, mas nos dias 14 e 15/6, nós vamos ter o primeiro Congresso Espírita Paulo Estevão, na cidade de Ibiá. E vão estar lá o Quincas, a Larissa Chaves, o Júlio psicografando, a Alzira Bessa, a Ana Tereza Camasmi, o Pablo Barcelos, o Arthur Valadares, Vitor Hugo Menino.
esse Gustavo Silveira que está aqui com a gente, William Jacob e a nossa querida Cacá. O Adailson Salles também não estará, Gustavo e Borginho, não sei se vocês já souberam. Ele está passando por um problema de saúde em família. E ele até comentou assim, que eu precisei de desmarcar vários eventos. E nesse período eu ainda não consigo comparecer. Então, Adailson, um beijo. A gente espera que você consiga resolver, se restabelecer rapidamente para voltar a estar conosco e com tantos corações que o amam, viu, meu irmão? Mas vai ser um momento, olha, ainda tem inscrição, a inscrição é gratuita, é só para controle mesmo das refeições, as refeições são gratuitas, basta entrar em CONEP, Congresso Espírita Paulo Estevão de Ibiá, no Simpla, que consegue fazer a inscrição, ainda temos vagas, e vai ser um dia maravilhoso, o de sábado, no dia 15. Claro, na sexta à noite nós vamos ter o seminário de abertura com a Ana Tereza e a Larissa Chaves. E o sábado o dia todo estaremos lá, conversando, assistindo essa turma, melhor dizendo, nos abraçando, nos confraternizando. Gustavo, você sabe que, Gustavo e Borginho, eu lhes confesso que a gente teve a oportunidade já de ir a alguns eventos, mas eu estou tão ansioso para que chegue os dias 14 e 15, viu? E nasceu, Gustavo, nasceu muito de você e do William e do Geld, né? O Conep em Ibiá, né, meu irmão? Pois é, porque o Congeld, né, que a gente organiza aí desde 2018, que na verdade foi um fórum, né, um fórum Espírito Leão Denis, depois aí virou o Congeld, né, e o William sempre à frente com muita seriedade, né, na organização e tudo, mas realmente para 2024 ficou complicado, porque como a equipe do Geld ela é pequena, né, às vezes o pessoal me encontra assim e fala, nossa, queria ir lá conhecer o Geld. Aí eu falo assim, não, vai mesmo, vai conhecer. Mas aí eu explico, né, falo, olha, é aqui o tamanho de um quarto aqui, né, de uma coisa, e a pessoa assusta, né, fala, o Geld é pequenininho, né, o Geld é um grupo, por isso chama grupo, né, é grupo, assim, é pequeno. Então, tá com as demandas muito grandes aí, a obra tá chegando num período mais caro, né, mais difícil aí de tocar, então a gente achou por bem para não ter que fazer às vezes uma coisa muito em cima da hora, ou talvez aí pouco pensada, pouco refletida, a gente achou por bem não fazer esse ano, e aí os amigos aí, o Wellington, o Daniel, prontamente aproveitaram a agenda, que já estava todo mundo marcado, né, eu creio que quem que foi introduzido? Porque o Congeld ia ser, acho que o Arthur já estava, né, a Alzira já estava, Todo mundo, todo mundo, 100% só o Pablo que ainda não o estava, Pablo não estava, né, só. então, e aí bom demais que a gente vai conseguir fazer, e o evento vai ser, eu acho que vai ser uma prosa imensa, né, irmão? Vai ser Gustavo, vocês cansaram a azeitona e Biá só espetou a azeitona. Mas eu acho que Ibiá tem uma facilidade de evento, coisa fantástica. O coração deles lá são maravilhosos. A Cometrim, eu vejo a Cometrim antes e depois de Ibiá. Porque depois de Ibiá ela teve uma conotação de grandiosidade, assim, de organização e retorno da participação muito grande. Então, eu acho que Ibiá, mais uma vez, vai fazer um evento fantástico, viu? E contando aí com a colaboração de vocês, né? O Elton está aí como pneu de estepe, né? Uma hora é pneu de estepe, outra hora é direção, outra hora é o motor, ele vai tocando bonde, né? Pneu de estepe murchinho. É bom, gente, porque quando a pessoa tem muita habilidade, você pode pôr ela em qualquer lugar, cara. Pode. Pode pôr ela para dirigir, vai tocar, vai fazendo, né? Meu amigo, coisa boa é ter amigo, gente. Quanto mais amigo espírita, é uma benção, viu? Façam amigos espíritas. Varginho, que beleza é a sua presença, meu irmão. A gente podia juntar essa família aqui do chat, fazer eu não sei, aqui não vai ser abaixo assinado, né? Mas para a gente tirar o Daniel e o Quincas, deixar só você, Varginho. Eu acho que nós vamos ganhar muito. Ô, dó, gente.
Eu não tenho aquele tupete do Daniel, então já vai sair perdendo. Não, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que Jesus tá doidinho para aproveitar essa criatividade do Wellington e do Daniel. Eu nunca vi. Eu acho que se fizer um campeonato, os dois empatam, viu? Porque é um mais criativo que o outro. Eu acho que Jesus tá só assim, ó. Gustavo, mas por hora não tá tendo proveito em quase nada. Mas um dia nós vamos dar muita alegria a Jesus, com certeza. Varginho, obrigado, meu irmão, como sempre, viu? Eu agradeço demais, Wellington. Um grande abraço. Gustavo, foi um prazer muito grande te reencontrar. Quem sabe a gente consegue. Você já não quer deixar olhar uma data aí para você vir aqui para nós? Não, nós vamos fazer a nossa jornada espírita em setembro, quando a nossa casa completa 75 anos. Uai, meu amigo, mano, a gente, a agenda desse ano tá um bocadinho mais apertada, mas a gente vê se tiver uma possibilidade. Iremos com alegria, a gente ajeita para o ano que vem também. Mas eu tenho certeza que o seu carro de boi, ele não está chiando. Você sabe que carro de boi chia quando está vazio, né? Quando está cheio, ele não chia. Pois é, graças a Deus não tá, né? Mas a gente manda lá que a gente dá uma olhadinha. Tá, eu vou dar uma olhadinha lá, vou mandar no zap. Então, um grande abraço, Gustavo. Foi muito bom estar com você aqui, te escutar e participar da conversa, né? Escutar, a gente escuta muitas vezes aí nas lives. Amanhã eu vou estar presente, te acompanhando no congresso, acompanhando o congresso também, né? Hoje não teve jeito. Então, pessoal, muito bom. O Elton, brigadão, viu, filho? Precisando, estamos por aqui. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, viu, Borginho? Um beijo em toda a família aí, viu? A hora que você colocar a saída, eu já vou ali, que eu tenho que render ali uma cuidadora no lanche dela, sabe? Tá bom, Borginho. Tá bom. Obrigado, viu, meu irmão? Um abraço. Gustavo, Deus te pague, meu irmão. Temos muita alegria em tê-lo conosco, em tê-lo por perto sempre, viu? Igualmente, meu amigo, igualmente uma alegria para mim estar aí com você, com o Borginho. Deixar o nosso abraço registrado aqui ao Daniel, ao Quincas e a todos os amigos, né, do chat, em especial a minha companheira, Ana Cláudia, minha mãe Adriana, e todos os amigos que estiveram aí conosco, que estarão no futuro. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos conduza sempre. Que assim seja, que assim seja.